E aí, você acredita em maldição hereditária? Nossa, que nome pesado, né? Maldição hereditária. Muita gente não acredita, muita gente acha que isso é balela, que é coisa de pentecostal, né? Mas eu prefiro chamar isso de herança, né? Herança. Não simplesmente de uma maldição hereditária, né? Porque quando falamos de herança, a gente pode herdar tanto as bênçãos quanto as maldições. O problema que acontece na maioria das pessoas que falam sobre isso é que elas focam bastante, né, nas bênçãos. E lá no livro de Deuteronômio, Deus descreve tanto as bênçãos quanto as maldições, né? Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, né? Você conhece, eu acredito que você conheça essa passagem. E ele diz que até a amassadeira, até o lugar onde você faz o pão será bendito, né? Se você obedecer à voz do Senhor, se você seguir os caminhos dele e andar de acordo com seus mandamentos, certo? Isso você conhece. Agora você vai concordar comigo também que nesse mesmo Deuteronômio nós temos lá: pois se você não obedecer, não andar nos caminhos do Senhor, não fazer aquilo que agrade a ele, a mesma teoria que fala sobre a bênção fala sobre a maldição. E você pode notar que lá ele só muda a palavra de bênção para maldição. Ele diz assim: maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. E ele diz: até maldito será a vossa sementeira. Eu não vou citar todo o trecho aqui, né, porque é muito longo, mas eu vou citar apenas os mais importantes aqui. Em Deuteronômio 28, tá? O 1 e o 2 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Deus mandando, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre as nações da terra. Olha o 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E aí ele segue falando todas as outras bênçãos. Mas aqui no 15 ele diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Como eu disse, a mesma palavra que ele dá para a bênção, ele dá para a maldição, simplesmente por uma questão de obediência. Então, falando em bênção e maldição, ambas estão liberadas para você, certo? E elas já estão liberadas no mundo extrafísico. Quando eu falo mundo extrafísico, estou falando literalmente agora aqui no mundo espiritual. Porque as nossas bênçãos ou as nossas maldições já estão liberadas para nós só tomar posse delas. E como eu tomo posse de uma bênção? Obedecendo. Como eu tomo posse de uma maldição? Desobedecendo. A Bíblia diz que maldição sem causa, né, não será ativada na nossa vida, né? Mas a causa da maldição é a desobediência. Então, logo traduzindo isso, maldição sob uma conduta de obediência não tem valor, ela não vai chegar. E agora, uma maldição sobre desobediência, pode ter certeza. A própria palavra de Deus diz aqui: se eu obedecer, se eu ouvir a voz do Senhor, eu serei bendito no campo, na cidade. Aí tem um monte de bênçãos que ele diz que vai correr atrás de mim e de você. Mas também, se eu desobedecer, não ouvir a voz do Senhor, fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor, essas mesmas bênçãos se transformam em maldição, são faces da mesma moeda, certo? Então é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. E quando nós falamos do termo maldição hereditária, a gente só fixa na maldição que tem das nossas gerações. Mas Deus promete também que você pode sim ser abençoado. O problema dessas pessoas que defendem que não há maldição para o crente, eles só falam dessa parte da bênção. Bendito serás, né? Quando você entra no campo, na cidade. E quando eu começo agora a olhar para a questão de heranças, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito mental, emocional e nos resultados que nós colhemos na vida, nós vemos claramente a aplicação desses princípios.
na nossa vida. Mesmo que eu conheça ou não conheça esses versículos, né, esse trecho de Deuteronômio aqui, eu estou sujeito à aplicação desses princípios. É só você olhar para a sua vida, para a sua família. As coisas que os seus avós fizeram, bem provavelmente o seu pai fez, a sua mãe fez. E você pode estar repetindo padrões de gerações antigas, né? Emaranhada em uma confusão que você não criou às vezes, mas que vem como herança, né? Não vamos falar vem como maldição, porque as coisas boas também que acontecem com você, às vezes não são suas diretamente. Você herda isso também dos seus pais. A conduta que você tem hoje, se é boa ou não, vem também, né, dessas heranças. Então nós temos que ver como princípios hierárquicos. No mundo espiritual e no mundo físico, nós seguimos hierarquias, né? Nós nascemos dos pais, não ao contrário. Então eu e você nunca vamos ser maiores que nossos pais nessa questão hierárquica. Por isso, nós herdamos tudo das gerações passadas. E sim, se essa geração foi má aos olhos do Senhor, se os seus avós, tataravós fizeram mal aos olhos do Senhor, desobedecendo aquilo que Deus mandou eles fazerem, com certeza essas maldições vêm sobre eles e aí elas passam de gerações em gerações. Até quando? Até o momento em que eu quebro essa corrente, eu decido não seguir fazendo aquilo que os meus pais fizeram, meus avós fizeram, e traço um novo destino para a minha vida, crendo em Cristo, me cobrindo com o sangue de Cristo e obedecendo a voz de Cristo. Essa é a questão. O fato de você ser crente, ser cristão, indo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, mas em desobediência ao que você está lendo, ao que você está ouvindo lá na igreja, você está abrindo, sim, legalidade para que essas maldições de Deuteronômio venham até você. E essas maldições já passaram na sua família anos atrás e só está esperando o momento de você abrir a porta para que isso venha até você. Por exemplo, um pai que bebe, que é alcoólatra ou envolvido com drogas e violência. Se esse pai não se converte e continua nessa vida, ele vai ter um filho ou uma filha, essa filha está 90% sujeita a repetir padrões dos pais. Naturalmente você vai repetir padrões da sua família, mas se você em um determinado momento se regenera, aceita Cristo como seu Salvador e de fato começa a obedecer, ou pelo menos querer obedecer, tentando obedecer aquilo que Deus te mandou, você não vai ser acometido por maldições hereditárias, né? Com aquilo que você herdou de mal da sua família. Agora, a partir do momento em que você decide sair dos caminhos do Senhor, aquele período que você ficou na bênção, ele não te garante a sua bênção após você quebrar a sua aliança com Cristo. Saiu da cobertura de Cristo, aí você cria uma causa. Aí a maldição tem causa. A maldição sem causa não virá, não prosperará. Mas com causa, sim, ela vem. Então, essa história de que eu sou crente e não posso mais ter maldição, isso é uma questão de não entendimento com relação ao que Deus disse sobre obedecer e não obedecer. Eu sinceramente te aconselho a olhar para sua família. Se você conseguir falar com sua mãe, com seu pai, para saber como era a vida dos seus avós, dos seus antepassados, para que você conserte algo na sua vida. E você vai notar que muitos padrões dos seus avós você repete hoje. E tem pessoas que não sabem por que não conseguem largar das drogas, largar do vício, porque simplesmente ele está preso em uma corrente que vem de gerações em gerações. E isso é herança. E tem gente também, pessoas que estão em uma corrente do bem, que prospera. O pai era próspero, a mãe era próspera, o avô era próspero e ele, consequentemente, é próspero. Você já deve ter visto famílias que você olha assim e fala, nossa, como aquela família prospera em tudo. Porque também há uma corrente, uma herança do bem. Não há somente maldição, né, em herança, ou herança maldita, maldição hereditária. Também tem bênção hereditária.
É importante você entender isso. Agora, como que você vai quebrar isso? Você tem que respeitar o que o seu pai foi, né? Nunca jogar na cara do seu pai, da sua mãe, aquilo que eles fizeram de errado, mas reconhecer que a partir de agora você pode assumir o controle da sua vida junto com Cristo. E dizer o seguinte: a partir de agora eu tomo posse da minha vitória, tomo posse da minha vida e eu vou seguir o meu caminho, respeitando a história dos seus pais, mas agora assumindo uma nova história para você, sendo um protagonista da sua história, com Cristo, criando com Cristo, ou seja, co-criador da sua história, da sua experiência. E aí você entendendo que se você observar na sua vida cotidiana algo ruim que reflete aos seus pais, aos seus avós, isso é uma herança e precisa ser urgentemente consertado dos pontos que estão abrindo brecha para que a maldição tenha causa. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou. Você acredita ou não? Eu vou amar ver aqui o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal, ative todas as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!